Vamos lá. Primeira questão essa questão da pulsão de morte, tá? Tem texto meu publicado, eu passo para vocês lerem uma análise mais detalhada, uma conversa com Freud, né, sobre o que é esse conceito, para que ele serve, como é que ele fez. Então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu passar para vocês aqui dois de referências bibliográficas, né, dois textos importantes, que é o primeiro, o Psicanálise do Ser, ok? Isso aqui. Então, o Psicanálise do Ser é este livro que publicado pela editora da USP, ok? Né? E com relação à pulsão de morte, eu tenho mais de um texto, mas vou dar um deles para que vocês possam. Aqui está. Críticas e alternativas ao conceito de pulsão de morte. Então, como texto que... Então, como vocês percebem, eu tenho hábitos bem acadêmicos, né? No sentido, aqui está o texto, aqui está a referência, aqui estão os autores, aqui que comenta, e ao mesmo tempo tento apresentar essas coisas de um jeito não muito abstrato, não muito teórico, não utilizando muito jargão, né? Para que seja realmente compreensível e utilizável por vocês. Então vamos lá, a questão da pulsão de morte. Bom, em primeiro lugar, entender o que é isso, esse conceito difícil que se chama pulsão de morte. Então, vou explicar isso, como que isso é em Freud. Freud começou a tratar dos neuróticos lá, e, de repente, começaram a aparecer alguns problemas clínicos difíceis. Então, Freud tinha um pouco a ideia de que o ser humano era impulsionado pelo princípio do prazer. Procurar o prazer e se afastar de tudo que dá dor. Né? Princípio do prazer, como um elemento fundamental. Assim. E ele montou isso dentro lá de toda aquela história da psicanálise, para tratar da histeria, tratar dos seus neuróticos, os conflitos que esses pacientes viviam, tudo. Aí começaram a aparecer uns problemas meio esquisitos. Dentre eles, começou a aparecer um problema, ele começou a tratar de neuróticos de guerra, da primeira, neuróticos, soldados que ficaram doentes na Primeira Guerra Mundial, traumatizados de guerra. E esses caras tinham um sintoma muito esquisito. Eles tinham pesadelos que se repetiam, pesadelos muito angustiantes. E dentro do modelo do Freud, o sonho, que era um lugar de realização de desejo, isso não se encaixava direito. Assim, mas se o sonho é a realização de desejo, como é que alguém pode desejar coisas ruins? Desejar dor, desejar coisas assim. E o modelo não funcionava direito. Depois ele viu também que tinha alguns pacientes que tinham alguma coisa esquisita na vida deles, que eles sempre viviam catástrofes parecidas. Eram sempre traídos pela mulher, eram sempre traídos pelo melhor amigo, faziam sempre um negócio, o negócio sempre falia por um determinado tipo de traição. O motivo da repetição, né, trágica da vida desse paciente se repetia, né? E é como se fosse um destino demoníaco que leva o cara ao sofrimento, a repetir aquelas coisas, que também não se encaixava dentro dessa ideia do princípio do prazer. Né? E tinha alguma coisa também que era uma dificuldade de explicar da onde vinha a agressividade do ser humano. Né? Como é que o ser humano... Não agressividade do tipo, alguém pisa no seu pé, você pisa no pé dela. Alguém te dá um tapa, você dá um tapa nela. Agressividade reativa, por assim dizer. Né? Então, bateu, levou. É mais ou menos assim.
e tinha alguns aspectos da agressividade do ser humano, até aspectos de crueldade, né, que não se encaixavam nessa ideia de o ser humano tinha aspectos cruéis com quem não lhe fez mal, por assim dizer. Isso tudo colocou problemas na teoria de Freud sobre o que estava acontecendo. E foi tentando, então, e tinha um outro problema também, que era, às vezes, tinha alguns tratamentos, os pacientes iam indo muito, muito, muito bem, estava tudo em ordem, de repente o cara abandonava o tratamento, começava a piorar sem motivo nenhum, o que ele chamou de reação terapêutica negativa. Esse destino demoníaco, as pessoas que repetiam os mesmos traumas ao longo da existência, assim, e sofriam por isso, ele chamou isso de destino demoníaco. Os pesadelos de repetição dos neuróticos de guerra também era um problema, e alguns outros problemas clínicos que iam se aproximando dessa história. E Freud, então, dentro do seu modelo inicial de que o homem procura o prazer, e tem dois grandes impulsos, o impulso para proteger a si mesmo, autoconservação, e o impulso para o encontro com o outro e a reprodução, a sexualidade, por assim dizer, né? Pulsões sexuais e pulsões de autoconservação. Esse modelo de frente, tentando lidar com esses novos problemas, não funcionava direito. Né? Muito bem. Então, Freud tinha que estava tentando encontrar uma solução, alguma coisa que explicasse esses fenômenos clínicos que ele estava encontrando. Então, isso é ponto 1. É a partir desses problemas clínicos que ele chegará até a pulsão de morte. Agora vamos dar um salto e para ver como que é a construção teórica conceitual da noção de pulsão de morte. Para Freud, o ser humano ele é um animal, como qualquer outro animal da natureza, com as suas especificidades, né? Um rinoceronte tem as suas especificidades, uma aranha tem as suas especificidades, uma ameba tem as suas especificidades, um coelho, um gato, um cachorro, o homem, um macaco, um homem, enfim, cada um dos seres vivos, dos espécimes, tem as suas especificidades existenciais, mas são todos eles animais. E, nesse sentido, todos os animais que pertencem a algum quadro geral chamado nós pertencemos à natureza. Okay? Nós somos um dado da natureza. Dentro de uma perspectiva de compreensão da natureza, dentro de uma perspectiva que entende a natureza como um grande sistema, é uma perspectiva até positivista com relação a esse grande sistema, o universo é como um grande relógio, tá ok? Onde todas as peças se encaixam umas nas outras, é como um conjunto de engrenagens, por assim dizer, né? E todos os movimentos da natureza, né, são explicáveis por um conjunto de causas e efeitos lineares, ainda que essas linhas sejam complexas, misturadas e tudo isso. E no caso do homem, a mesma coisa. O homem é um animal que faz parte da natureza, como todos os outros sistemas da natureza. Okay? Enquanto um sistema da natureza, o homem é também o que a gente chama de um sistema termodinâmico, que tem calor e calor que se movimenta. Ok? Todo sistema termodinâmico, né, e até mesmo o próprio universo como um sistema termodinâmico, tende ao equilíbrio. Como assim? Vamos pegar um sistema termodinâmico fechadinho, que é uma caixa com dois copos d'água. Um copo de água quente e um copo de água fria. Eu vou pegar só esse sisteminha delimitado, separando do resto do sistema do universo. Mas esse sisteminha que está numa caixa, copo de água quente, copo de água fria, né, o que acontece? De tempo ao tempo, e o que vai acontecer é que a temperatura vai se igualar. As diferenças de potencial vão se igualar. As temperaturas vão se igualar. Tá ok? Passa calor de um lugar para outro, né, até que se encontre uma coisa estável, os dois corpos na mesma temperatura ou na mesma diferença de potencial. Quando isto acontece, a movimentação de calor para. Não tem mais transmissão de calor porque eles estão na mesma temperatura. Então,
diz Freud, o universo, enquanto um sistema termodinâmico, tende ao equilíbrio final, aonde não ocorrerá mais diferença de potencial, diferenças termodinâmicas. E quando isso ocorrer, calor não vai mais circular. Dentro de um ponto de vista que vai à radicalidade, na raiz dessa história, nenhum outro movimento ocorreria no universo, porque só ocorre movimento onde há diferença de potencial. Me acompanharam aqui? Né? Ok? Logo, no momento em que não houver mais diferença de potencial, houver equilíbrio total no universo, o universo estará morto, porque não há mais movimento. Ok? Então, qual que é a ideia de Freud? Seguindo o primeiro princípio da termodinâmica que Freud aprendeu na física, onde há sistemas que estão em desequilíbrio de potencial e de calor, tende ao equilíbrio. Isso aplicado ao universo leva a tendência ao equilíbrio, que leva a tendência à não diferença de potencial, que leva a tendência a uma estabilidade total, portanto, onde não haverá movimento, portanto, eu posso chamar isso uma tendência para a morte do movimento no universo. Freud pega isso, traz para o sistema para pensar o homem e fala: o homem também tem uma tendência para atingir o equilíbrio, né? Ponto 1 do raciocínio. Ou seja, o homem é também um sistema termodinâmico que teria esta tendência. Agora, mais um ponto para explicar um pouquinho melhor o que é isso. Eu só dei uma peça do quebra-cabeça para vocês. Diz Freud, como é que a vida surgiu na Terra ou no próprio universo? A vida, diz Freud, surgiu da matéria inorgânica. A matéria orgânica nasceu da matéria inorgânica. E a matéria inorgânica, ela tem pouca diferença de potencial ou nenhuma diferença de potencial. Uma pedra deixada por si mesma não se move, né? Ela está parada, ela é aquilo para sempre, por assim dizer. Muito bem. Então, raciocínio de Freud, como é que surgiu a primeira vida? Né? A primeira célula viva? Sei lá por que condições no universo, de repente a vida surgiu como um aumento de calor, um aumento de diferença de potencial, né? Ela surgiu, a vida inorgânica que não tinha diferença de potencial alguma, se animou. E ao se animar, ela se esquentou, ela estabeleceu uma diferença de potencial. No entanto, todo sistema termodinâmico tende a fazer o quê? A eliminar as excitações para voltar ao equilíbrio. Então a vida surgiu e talvez tenha especulação de Freud, talvez tenha acontecido isso, ela surgiu logo em seguida, ela se livrou daquilo e voltou ao estado inorgânico. Tá, ok? Isso foi acontecendo, deve ter acontecido 1 bilhão, 1 milhão de vezes, trilhão, sei lá quantas vezes, né? É incontável o número de vezes que isso deve ter acontecido. Muito bem, mas aí Freud segue o seu raciocínio. Tá? Ele está apoiado na física, na termodinâmica e na biologia da sua época. Tá? Isso são outras explicações que não cabem aqui, senão ficaria muito extenso para a gente explicar como é que nasce o conceito de pulsão de morte. Mas as informações que eu estou dando para vocês são o suficiente para isso. Aí o que acontece? A vida surgiu. Pum. Antes que esta vida, esse organismo que por uma lei do próprio universo que desejaria ou teria tendência a se livrar da vida, antes que isso ocorresse, o ambiente externo colocou em perigo aquela vida. Colocar em perigo causa uma excitação, aumenta, né, aumentaria a excitação vivida, tá ok? Neste momento, para proteger-se dessa excitação externa, o organismo se protege, se autoprotege,
mantendo a excitação que tinha para não aumentar ainda mais a excitação, para que no futuro, então, ela tendo mantido essa excitação, ela se livrasse dessa excitação e voltasse a ser matéria inorgânica. Na hora que isso aconteceu, Freud falou: então, na verdade, quando isso aconteceu, nós temos, na verdade, dois princípios ou impulsos fundamentais na vida, no que é o ser humano, ou em toda a vida. Um é o princípio que vai defender uma certa vida de um aumento de excitação externa, pulsão de vida, porque mantém a vida que foi conseguida. Ok? Para que a pulsão de morte e a tendência à descarga final possa ter lugar. Logo depois, uma vez que aquela vida foi protegida. É nesse sentido que Freud considera que existe, desde o início da constituição da vida e depois da própria constituição do ser humano, duas tendências básicas chamadas pulsão de vida, pulsão de morte. A pulsão de vida tenta proteger o organismo naquilo que ele é, e a pulsão de morte tenta o menor nível de equilíbrio de energético possível, né, num determinado sistema. Isso é pulsão de vida e pulsão de morte. Betânia tem alguma pergunta sobre isso? Sim. Então, peraí, a preservação de uma diferença de potencial que eu tenho, que assim não é ideal que eu tenha uma diferença de potencial, pensando na matéria inorgânica, né? Se ela quer continuar sendo matéria inorgânica, então o interessante é que ela mantenha-se sem essa diferença de potencial, não se anime. Mas estando animada e o ambiente externo favorecendo uma maior excitação ainda, uma maior diferença de potencial, preserva-se, então opta-se por preservar a vida, preservar essa animação, né? Isso, eu não quero mais. É melhor ficar com o que tem. Isso, entendi. Mas aí qual que é o ganho disso depois? O que acontece? Na hora que acontece isso, a vida é protegida. Sim, mas depois a gente se protege a vida para poder destruí-la depois? Para poder ter. Entendi. Total. A vida é protegida para que possa morrer. Haja a possibilidade da descarga final. Total. Tá? Mas qual que é o problema? O ambiente está sempre lá. O ambiente está sempre causando estímulo. Então, nós temos um conflito entre pulsão de vida como um conflito básico, constitucional de todo ser humano. Tá? Essa é a ideia básica. Agora, vejam mais um passo nessa ideia. Nós deveríamos, então, pensar que todo sistema vivo, aí no caso o homem, tá ok? Tem uma pulsão de vida, autoconservação, somar, manter unido, junto com uma pulsão, um impulso para desagregar, diminuir a diferença de potencial. Primeira observação importante. Querer desagregar não é querer morrer. A morte não tem sentido para esse impulso. Esse impulso só quer diminuir potencial, entrar no equilíbrio. Tá ok? Ele não deseja a morte. Então, quando a gente fala pulsão de morte, não é desejar a morte. Não é que o ser humano queira morrer. Ele quer diferença de potencial menor. Isso é importante. Tá? Pulsão de morte não é igual desejo de morrer. Nada disso. Então, ninguém se mata por causa de pulsão de morte. Tá? Nesse sentido mais específico que eu estou dizendo, que é desejar a morte, e isso causado pela tal da pulsão de morte. Isso é um erro conceitual. Tá bom? Muito bem. Mas olha só o que acontece. O ser humano teria, então, constitucionalmente, dois impulsos básicos, que são pulsão de agregação e de proteção, pulsões de autoconservação, e pulsões de desagregação, tá ok? Pulsões de desarticulação, pulsão de vida e pulsão de morte. É isso que nós teríamos dentro de nós. A pulsão de morte, agindo dentro do indivíduo, poderia colocar em risco a própria organização do indivíduo. Concordam comigo? Paradoxalmente, a pulsão de morte colocaria o indivíduo em risco de se ver aniquilado, ou seja, paradoxalmente, a pulsão de morte funcionaria quase como um estímulo externo que estaria aumentando e colocando em perigo a vida.
o que aconteceria? Esta pulsão de morte, que estaria dentro do indivíduo, do ponto de vista, para o indivíduo se proteger disso, o que ele faz? Ele deflete esse impulso para fora. E ao defletir esse impulso para fora, ao invés de mantê-lo para dentro, surge alguma coisa que é uma agressividade inata em direção ao mundo, certo? Como deflexão da pulsão de morte, né? E nesse sentido, Freud encontra um fundamento filosófico, metafísico, para os impulsos destrutivos da própria natureza humana. Ok? Sim, Betânia? Achei genial a primeira postulação, segundo a sua explicação sobre a postulação freudiana. E eu queria comentar assim, que é muito interessante, então, só para recapitular, essa pulsão de morte, ela é uma pulsão de morte, então ela pode te aniquilar, certo? Quando chega esse entendimento, tem uma rejeição, então, dessa coisa que faz parte de mim, que é essa pulsão minha de autodestruição da minha própria natureza. Quer dizer, se é autodestruição, eu posso destruir, eu posso acabar. Então, eu vou rejeitar, tem uma agressividade. Tem Essa um... direção. Entendi. Beleza, esse é o entendimento freudiano que aqueles analistas ou aqueles pensadores, no caso, que concordam com Freud, que aceitam esse pensamento, que abraçam esse pensamento, vão tentar, então, explicar como é que o ser humano vai lidar com uma agressividade que é uma agressividade constitucional, né? E Melanie Klein, que é uma teórica do amor e do ódio, desde o princípio, tenta fazer desenvolvimentos para entender como é que nós organizamos isso, como é que nós metrizamos isso, como é que nós cuidamos da nossa própria agressividade, como o amor pode vencer o ódio, e é todo um desenvolvimento teórico nessa direção. Esse seria um outro capítulo para a gente explicar como é que Melanie Klein aprofundou esse modo de pensar freudiano. Outros pensadores também vão abraçar isso e vão seguir aí, né? Eu brinco nas minhas especulações, nas minhas teorizações, no meu pensamento, que são os psicanalistas que são amantes da pulsão de morte, né? Eles têm um grande apreço por ela e dão um abraço na pulsão de morte como um abraço de afogado, tá, ok? E morrem junto com a pulsão de morte. Mas isso é uma provocação da minha parte. Okay? Vamos agora dar o passo e ver por que é que o Winnicott diz que o único erro de Freud foi ter postulado a pulsão de morte. Né? Uma vez entendido o pensamento freudiano, entendido como é que Freud chegou até isso, o Winnicott chega até aí e fala o ponto de partida de Freud, os problemas clínicos dele, os problemas que ele colocou são ótimos. A solução é péssima. Tá? Como é que ele explica isso? Ele diz, em primeiro lugar, essa história de que a vida orgânica vem do inorgânico, ela é uma especulação e que, na verdade, isso não é muito verdade, porque toda a vida vem de outra vida. Talvez muito lá nos primórdios, quando a vida surgiu, uma coisa assim, mas isso é tão distante, que nem vale a pena de ser considerado. Até mesmo nos estudos de biologia, você sempre verá que a vida vem de outra vida. Ok? Esse é o ponto 1 da formulação de Winnicott. A outra coisa que ele vai dizer, então, é que ele diz assim: quando você considera a pulsão de morte, você considera que tem dentro do homem um impulso para a destruição, tá ok? Que é parecido com o pecado original. Nós já nascemos pecadores e culpados. E o ser humano, a única coisa que ele pode fazer com isso é tentar administrar esta má herança sobre a história. Então ele vai identificar, e é assim mesmo que ele faz, a pulsão de morte com a noção de pecado original, tá ok? Que é uma noção religiosa, místico-religiosa, e aqui agora a formulação mais consistente. Quando você diz que qualquer comportamento humano é provocado pela pulsão de morte, não tem a pergunta seguinte, que é o que causa a pulsão de morte. Porque a pulsão de morte seria um dado inato, um dado que faz parte da própria natureza. E o Winnicott chega e fala, assim não dá, porque isso ele não fala, isso sou eu que falo, a pulsão de morte mata a discussão. Na hora que você falou pulsão de morte, acabou.
É um cala-boca, por assim dizer. No entanto, do ponto de vista de Winnicott, ele fala, não, todos os comportamentos humanos, todos, podem ser explicados pelos relacionamentos humanos e pelos acontecimentos que advêm dos relacionamentos humanos. E aí, nesse sentido, ele diz, a solução dada por Freud para explicar a compulsão à repetição, a agressividade do ser humano, o tal do destino demoníaco, e todas essas outras coisas que fazem parte dos problemas clínicos que levaram Freud a usar a pulsão de morte, né? A pulsão de morte é uma péssima solução. Avançando um pouco mais e dando um exemplo clínico para vocês. Se você explica um determinado comportamento destrutivo, ou até mesmo autodestrutivo, em função da pulsão de morte, né, você, digamos, e diz isso para um paciente, a única coisa que o paciente pode fazer é tentar conter o diabo dentro de si, conter a destrutividade dentro de si e agradecer aos céus de que o mundo não acabe com você e não te mande para pulsão de morte, para cadeira elétrica, etc., porque você tem esses impulsos. Já vou falar com você, Betânia. Né? Tem esses, acabe com você. No entanto, se você, digamos assim, no caso aí, se você considerar que todo comportamento humano visa, né, alguma coisa, tem uma intenção, peguemos alguém que sofre sofre sempre com as mesmas tragédias, é sempre traído pela mulher, né? Ao invés de dizer que o cara tem uma pulsão de morte, você pode voltar para ele e falar: bom, que mulheres você escolhe ou que homens você escolhe para estar sempre sendo abandonada ou maltratado ou maltratada? O que é que você quer com isso? Né? O seu impulso de escolher pessoas assim está em função de corrigir que coisa da sua experiência. Ou seja, nós avançamos para pensar os relacionamentos, os comportamentos e os sentimentos em função da história psicoemocional desta pessoa. E, nesse sentido, nós não necessitaremos do conceito de pulsão de morte para explicar esses aspectos da realidade. Aí nós, então, teríamos que, no desenvolvimento disso, um desenvolvimento complexo, explicar como é que se dá a compulsão à repetição, como é que se dá a reação terapêutica negativa, como é que se dá os pesadelos de repetição, como é que se dá a hipocondria, como é que se dá essa série de elementos, especialmente como é que o ser humano pode ser agressivo em medidas que não têm a ver com dar o troco quando se foi agredido, né? Coisa muito interessante, que também são avanços da psicanálise. Um dos grandes avanços da psicanálise, na compreensão da complexidade do ser humano, é a compreensão de que o amor e o ódio vêm sempre junto. Total, E ambivalência, né? as relações humanas, elas são esta composição, né? E, inclusive, são nas relações mais íntimas, né, aonde nós expressamos amor e ódios mais intensos, né? Então isso faz parte de todo o crescimento de todo ser humano, de toda a comunhão da própria história, essas composições de amores e ódios, seja em relação a si mesmo, seja em relação a papai, seja em relação a mamãe, né? São essas complexidades que a gente vai montando, né? O que é no caso de Winnicott, eu gosto muito de Winnicott, é evidente, tudo, mas eu trato também o Winnicott como um cientista. E nesse sentido, ele não é um religioso. Tem coisas que ele acertou, tem coisas também que tem coisas a serem desenvolvidas, tem coisas que estão aí, né, nessa dimensão. Mas uma das dimensões interessantes é que a perspectiva de entendimento do desenvolvimento feita por Winnicott, ela é aplicável na educação, na terapia ocupacional, na assistência social, né, na filosofia. Então, tem na psicologia, de um modo geral, não só dentro da psicanálise, né? Então, são contribuições, acho que, muito interessantes para operacionalizar ou para tornar mais potente aquilo que é o trabalho psicoterápico, esses outros trabalhos assim.